pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádio Paz FM, e que nesta noite se posicionam como ouvintes para ouvir não uma palavra da parte do pastor Eliseu, ou de quem estivesse aqui, como sempre acontece, dos nossos pastores, mas uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo, mais uma vez, estará falando aos nossos corações de maneira especial. Agradecer aqui ao pastor Walter, que Deus o abençoe, que abriu esta reunião nesta noite. E nós louvamos a Deus por toda a nossa equipe que está na nossa retaguarda e dando condição para que a gente esteja levando até você mais uma transmissão deste culto de ensino que acontece todas as terças-feiras aqui em nossa igreja, denominado Seminário de Crescimento Espiritual. Louvamos a Deus pela vida do nosso presidente, Bispo Ides José do Carmo, Bispa Neuza, todo o nosso campo de trabalho, e tem sido noites de aprendizado, de crescimento, e nós sentimos essa falta dos irmãos, da presença dos irmãos aqui, mas o certo é que essa tempestade, ela vai passar, esse vento, ele vai passar. Em breve, nós estaremos reunidos mais uma vez nos nossos seminários, nos nossos encontros. As reuniões já estão sendo liberadas, nós já estamos aqui nos encontrando aos domingos, e como tem sido bom estarmos aqui aos domingos, na EBD, Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você para estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical. E nos nossos cultos à noite de celebração, tem sido uma bênção. Mesmo com máscaras, é uma alegria, né, Valtinho? Ver os nossos irmãos, mesmo com as máscaras, é uma alegria, é um conforto na alma estarmos aqui, revendo os nossos irmãos, e mesmo à distância, cumprimentando e acenando, e levantando a mão, abençoando, e olhando nos olhos dos nossos queridos irmãos. É muito importante essa comunhão da igreja. Muito bem, quero agradecer ao nosso bispo, ao pastor Samuel, por esta honrosa oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta noite. Vamos aí em rápidas palavras, temos aí um tempo de mais ou menos 30 minutos para estarmos expressando aqui alguma coisa da parte de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12, apenas esse versículo para a nossa meditação nesta noite de terça-feira. Agradecendo mais uma vez os ouvintes da Rádio Paz FM e a você que está conectado conosco pelo YouTube e também pelo Facebook. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações. O cristianismo, ele não é meramente um conjunto de ideias, práticas e sentimentos designados para o nosso bem-estar emocional, para o nosso bem-estar psicológico, seja ele designado por Deus ou pelo homem. Isso não é cristianismo. O cristianismo começa com uma convicção de que Deus é uma realidade objetiva fora de nós mesmos. Francis Schaeffer disse que, em um dos seus textos, intitulado Deus Presente, que não fomos nós que criamos Deus. Foi Deus quem nos criou. Não fomos nós que criamos.
Deus. Foi Deus que nos criou. E não decidimos como Ele será. É Ele quem decide o que quer. Sabe por quê, meus irmãos? Deus é o Senhor do universo. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, pela sua palavra, Ele criou, tudo se fez, tudo se fez, tudo se formou pela sua palavra. Ele é o alfa e o ômega. Louvado seja Deus. Deus é o Criador por excelência e Ele tem o propósito. Não um propósito que nós conferimos a Ele. Cristianismo é algo mais profundo, é algo mais intenso. Cristianismo não é um jogo, não é uma terapia. Todas as suas doutrinas fluem de Deus e do que Ele faz na história. Elas correspondem aos fatos rigorosos. O cristianismo é mais do que fatos. Mais do que fatos. Você pode ler aí em compêndios, em histórias, em documentários, né, em filmes. Você vai entender e compreender muitas coisas, mas o cristianismo vai além do que esses fatos históricos. Há a esperança, a fé, o amor, e eles não flutuam no ar. A fé, a esperança e o amor, eles crescem como grandes cedros na rocha da verdade sublime e soberana de Deus, o nosso Pai. Louvado seja Deus. É por isso que nós, a Igreja do Senhor Jesus, está na terra como um agente dos céus para pregar esta palavra poderosa, essa palavra que vivifica, essa palavra que sara, essa palavra que salva. Louvado seja Deus. E nós estamos vivendo este período difícil, desta pandemia, deste coronavírus. E de tempos em tempos aparece um vírus que deixa todo mundo apreensivo. Agora é o coronavírus que preocupa as pessoas. Mas como podemos perceber, os responsáveis estão dando grande atenção e tomando providências para que esse vírus não se espalhe. E essa é a grande preocupação das autoridades sanitárias em todos os países, para a preocupação de conter, né? Dia após dia as pessoas trabalhando, e a gente deve orar pelas autoridades, para as pessoas que estão trabalhando nesse sentido, os cientistas, os fármacos, que estão procurando aí uma resposta rápida para esta enfermidade. E os meios de comunicação estão falando todos os dias sobre esse vírus com uma enorme frequência. São poucas as semelhanças entre os vírus e as bactérias. Essa é uma palavra que eu estou falando aqui nesta noite. Sou uma pessoa leiga no assunto, mas pelo aquilo que eu encontrei, são poucas as semelhanças entre o vírus e a bactéria. Os dois têm uma alta capacidade de multiplicação. E como todos os micróbios, não podem ser vistos a olho nu. E mais importante, tanto as doenças causadas pela bactéria como pelo vírus podem ter consequências graves. No entanto, o tratamento é diferente. Enquanto doenças bacterianas podem ser tratadas com os antibióticos, os vírus, eles não são sensíveis a esses medicamentos.
e apresentam um grau de dificuldade maior na hora de serem combatidos. O vírus não é nada mais do que uma cápsula de proteína com um único ácido dentro, e ela é envolvida em uma cápsula de gordura, e por isso a recomendação de se lavar as mãos. Flávio? Lavar as mãos, se higienizar, chegar em casa, lavar as mãos com sabão. Outra observação é que o vírus ele não tem vida em si e depende de um organismo vivo para se replicar. E quando ele penetra, ele começa a transformar uma célula que era boa e saudável em uma célula que se deteriora, causando inflamações, reações no organismo de uma forma tão violenta como síndromes respiratórias e muito mais. Mas por muito tempo, logo no início desta pandemia, em vários lugares do mundo, as autoridades sanitárias procuraram entender a causa desta proliferação deste vírus. E se tentou localizar os portadores número 1. Da onde surgiu? Da onde veio? Aqui no Brasil, a princípio, tinha sido identificado um homem que tinha vindo da Itália, com 61 anos, que teria trazido esse vírus para o nosso país. Hoje se discute isso, se realmente isso aconteceu, já que muitas pessoas comentam que o vírus já estava reinando por aqui antes do carnaval. Nos Estados Unidos também já se desconfiava que o vírus já circulava antes da explosão da pandemia. Então, o que se sabe é que o paciente zero seria da China. E o que está sendo dito pela imprensa, pela mídia. Então, essa enfermidade, ela começa através de uma pessoa. Essa enfermidade começou através de uma pessoa, pode ser de um homem ou de uma mulher, em um lugar onde esse vírus encontrou um hospedeiro, onde então começou a se replicar a milhares e milhares de pessoas. E a partir daí, toda essa situação instalada, esse caos instalado em todo o planeta, esta pandemia globalizada. E eu trago estas referências nesta noite, no início desta reflexão, porque o texto que nós lemos nesta noite do apóstolo Paulo, no capítulo 5, fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então ele já detecta aqui onde tudo começou. E a Bíblia, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia não tem nenhuma dificuldade, ela não tem nenhuma dificuldade de identificar a origem do pecado. Paulo diz no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos, que a presença do pecado na humanidade começou através de um homem. Onde lá em Gênesis, esse homem acaba sendo infectado. Esse homem acaba sendo infectado lá em Gênesis. E ele é infectado com um espírito de rebelião que veio deformar aquilo que Deus havia criado. Essa semente viral
que é trazida a este homem veio através de Satanás, que foi o hospedeiro dessa rebelião e foi o agente zero dessa transmissão. Foi o agente zero dessa transmissão. Nos dias de hoje, quando estamos vivendo essa pandemia, quando as pessoas têm alguma desconfiança da presença desta enfermidade, elas procuram já socorro, procuram um atendimento médico, procuram um hospital, procuram um atendimento, porque elas começam a sentir o quê? Sinais desta enfermidade. E que o apóstolo Paulo faz agora em outra carta, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 19 e 21, é detectar sinais da presença desse pecado no coração do homem e os sintomas da letalidade dessa enfermidade. E ele diz aqui, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 19 e 21, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo está descrevendo para nós é uma sequência de evidências da presença do pecado na natureza humana, transformando aquilo que era a criação boa e perfeita de Deus e a sua manifestação, revelando para nós a realidade dessa transformação da natureza humana, chamada de natureza caída, decaída da sua virtude, de algo muito bom criado por Deus para algo contaminado, impregnado de uma presença rebelde da carnalidade. Se fala muito em viver no espírito e viver na carne. Viver na carne e viver no espírito. O que é isso? O que quer dizer isso, viver na carne? Quando se fala viver na carne, obras da carne, a operação da carne no ser humano. O que quer dizer isso? É a presença rebelde desse espírito de rebelião, dessa presença decaída. A carne tem essa característica de ser a expressão da rebelião em relação ao seu Criador. Da rebelião da criatura ao seu Criador. E o que a gente percebe desde o Éden, quando nós lemos no início da Bíblia, o livro da criação, quando começam ali os questionamentos a respeito da bondade, a respeito dos planos do Senhor nosso Deus. Satanás, ali na figura da serpente, ele começa a lançar dúvida na cabeça, na mente de Eva. E é ali que começam os questionamentos a respeito da verdade, da revelação do Senhor, da soberania do Senhor.
Satanás usa esse artifício com Eva, lançando dúvida, dizendo: o Senhor disse isto, mas será? Será que é isso mesmo que ele disse? Ele falou para você não comer desse fruto, mas será? Olha lá, porque ele falaria isso para você? Será que não tem algo especial nisso? Será que é isso mesmo? Olhe bem, veja bem. Olhem só, meus irmãos e amigos, a sutileza de Satanás para seduzir o homem, seduzir aquilo que Deus tinha colocado como algo maravilhoso. Ele disse: olha, tudo que eu fiz é excelente, mas essa criação agora minha é muito boa, é especial. Deixe-me chamar a sua atenção nesta noite. Antes de fazer uma consulta, procurar uma ajuda, a gente precisa fazer uma autoavaliação. Hoje alguém me ligou e disse: pastor, o senhor está bem? Está sentindo o quê? Eu falei: não estou sentindo nada. Eu estou bem. Não é? Porque logo as pessoas querem saber o quê? Os sintomas. O que mais se pergunta hoje nas redes sociais, nos grupos, de família, de amigos, de irmãos, enfim. E aí, você está bem? Está sentindo, né? Está sentindo alguma coisa? Porque as pessoas, antes de procurarem um atendimento médico para fazer um exame, elas precisam perceber os sintomas. Sintomas. Os sintomas. Quais são os sintomas da Covid-19? Febre, tosse seca, que mais, meu bem? Tosse seca. Ah, muito bem. Dificuldade de respirar, febre, tosse seca, não é? Dores no corpo. São sintomas. E aqui Paulo identifica a presença do pecado em nossas vidas e coloca em palavras de tal forma que faz a gente pensar. O que o pecado está fazendo em minha vida? Talvez eu esteja falando com pessoas nesta noite que estão sofrendo, pessoas que estão vivendo uma situação difícil, uma situação espiritualmente não muito boa. E você, por uma providência divina, está ouvindo esta palavra esta noite, através da rádio Paz FM, através das redes sociais da D Campinas Goiânia, Facebook, é o nosso canal do YouTube, e você está aí sentado na sua sala, ou em outro lugar que seja, talvez no seu quarto, na área da sua casa, enfim, no seu carro, está nos acompanhando agora, e você espiritualmente não está muito bem. Você começa a perceber alguns sintomas. A própria pessoa, ela começa a perceber: eu preciso mudar de vida. Eu preciso sair dessa situação. Do jeito que eu estou, eu não posso ficar. A vida que eu estou vivendo é uma vida de sofrimento. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso dar um novo rumo à minha existência. Meu casamento, a minha família, a minha relação com o meu cônjuge,
A minha relação com os meus filhos não está bem. Eu preciso mudar, gente. São sinais que a própria pessoa vai percebendo na sua vida, na sua espiritualidade. E que começam a afetar o seu dia a dia, o desenrolar da sua história. E quais são os sinais que você está percebendo da presença do pecado, do mal na sua vida, que está trazendo adoecimento para você? E não somente colocando você em uma situação de perigo, mas as pessoas que também estão ao seu redor. Então é uma pergunta para se fazer nesta noite, e você responde para você mesmo: o que o pecado está fazendo em minha vida? O que esse cigarro está fazendo com a minha vida? O que esta bebida alcoólica está fazendo na minha vida? O que essa cervejinha está fazendo com a minha vida? O que esta droga está fazendo na minha vida? O que esta relação anormal está fazendo na minha vida? O que esse comportamento está trazendo e fazendo na minha vida? A gente tem essa percepção de perceber os sinais. E Paulo identifica aqui a presença do pecado em nossas vidas. Agora, eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. O Walter disse isso no início do culto, e foi de Deus. Se você está sentindo sinais de um adoecimento, você está sentindo os sinais desta enfermidade na sua vida, na sua espiritualidade, sem forças, sem coragem, sem ânimo, você está desanimado, você não sabe como lidar com esta situação, e você sente os sinais da presença desta enfermidade. Eu quero dizer para você que há uma solução. Como já existem aí alguns remédios, eu não vou citar aqui, algumas situações, alguns medicamentos que já melhoram e que já estão trazendo recuperação para os infectados, para os doentes, para aqueles que são diagnosticados com este vírus do Covid-19. Para o vírus do pecado também existe um remédio, e ele não está sendo hoje, como os demais remédios, em observação. Ele já não está na fase 1, não está na fase 2, ele não está na fase 3. Esse remédio, ele já é eficaz desde o início. É o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vertido ali na cruz do Calvário. Desde a primeira gota daquele sangue, ele já era suficiente para perdoar o pecado e remir o pecado e sarar e mudar a sua história. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sangue, esse remédio não está em observação, não está no laboratório, não está sendo observado. Não, é um remédio eficaz. E há mais de 2000 anos, este sangue tem transformado vidas em todo o globo, em todo o planeta. Todo aquele homem, toda aquela mulher que levanta a sua mão e recebe a Jesus
Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e diz: eu me rendo, eu aceito esse sacrifício na minha vida, o sangue de Jesus Cristo purifica este homem de todo o pecado e o sara, o liberta. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São sinais. Pessoa que está enferma, pessoa que está doente, ela começa a sentir sinais da enfermidade. Mas quando ela encontra o Senhor Jesus, ela recebe essa cura através do sangue de Jesus. Ela começa a ter sinais de restauração na sua vida. Ela começa a ter sinais de restauração. Ela começa a ter sinais. E quais são os sinais? No lugar da tristeza, vem a alegria. No lugar do choro, vem o sorriso. Sinais. Olha o cego. Eu era cego, mas agora eu vejo. Você tem discernimento. Você tem clara evidência da presença do Senhor Jesus na sua vida. E essa é a palavra que a igreja prega. Essa é a palavra que a igreja está anunciando hoje nos nossos dias. A palavra poderosa da cruz de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz que porque a palavra da cruz é loucura para todos os que perecem, mas para nós, o que somos salvos, é o poder de Deus. Essa é a palavra que nós pregamos. Yancey Reeves escreveu que não necessitamos de cultura. Nós estamos necessitando de Calvário. Muita gente preocupada com cultura e com muita coisa aí nesta vida. Mas o que o homem hoje está mais precisando é do Calvário. O que o ser humano hoje mais está precisando é de um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo e deixar Deus ser o Senhor absoluto da sua vida. Sabe por quê, gente? Terminando aqui esta palavra. A cruz de Cristo, essa mensagem poderosa, ela nos revela, ela nos traz verdades absolutas. A primeira delas é que alguém morreu por nós. Aquele que sempre esteve de pé, substituiu aquele que estava caído desde o Éden. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. A realidade da queda levou-nos à realidade da morte. O nosso substituto transportou-nos. Nós estávamos no reino das trevas, no reino da escuridão, mas Ele nos transportou para o reino da vida. Eu te convido nesta noite a aceitar esse desafio. Você que está ouvindo essa palavra. Hoje é uma noite oportuna de você se decidir, de você entregar a sua vida a Jesus, de você que está titubeando ali entre dois caminhos, um pé lá, um pé acolá, não é? Tempo de você decidir os sinais. Você está sentindo sinais de enfraquecimento, de adoecimento e em muitas situações sinais de morte. Mas hoje, pelo amor da sua alma, você pode decidir e esses sinais serão mudados na sua vida. Você vai experimentar sinais de vida. Louvado seja Deus. Outra verdade que essa mensagem nos traz é de identificação. Ele se identificou conosco. Ele veio e, como diz sempre aqui o nosso mestre, pastor Enoque, ele calçou as nossas sandálias e tomou sopa na mesa de pecadores. Lá no Evangelho de Marcos diz que os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E o próprio Senhor Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Por isso, eu te convido nesta noite a você refletir sobre esta palavra.
que você nesta noite possa decidir a buscar socorro em alguém que realmente pode te ajudar, em alguém que pode te salvar, na pessoa augusta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesta noite, que você, ainda que não foi aí em nenhuma igreja evangélica, que você possa procurar aí perto da sua casa, no seu bairro, uma igreja para você ouvir a palavra, leve a sua família à presença do Senhor Jesus, né? Ou então estar participando conosco aqui das nossas reuniões, enfim. Mas se você está sentindo sinais de morte, sinais de enfermidades na sua vida espiritual, é uma situação que você não sabe o que fazer, só o sangue de Jesus Cristo pode lhe dar vitória e curar você deste mal, deste vírus chamado pecado, e que nós falamos sobre ele em poucas palavras nesta noite, dizendo sobre a origem e os malefícios que esse vírus tem feito na vida da raça humana desde então. Quero orar por você nesta noite. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra anunciada e pregada nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor, ao encontro de cada ouvinte, de pessoas que estão nos assistindo em casa, através dos aplicativos da AD Campinas Goiânia, pelo Face, pelo canal do YouTube da AD Campinas Goiânia, também pela Rádio Paz FM, que nesta noite o teu Espírito Santo possa alcançar este homem, possa alcançar esta mulher, aonde ele estiver. Pessoas que estão adoecidas, pessoas que estão enfermas, já sentindo uns sinais, Senhor, do pecado sobre a sua vida. Estão sem forças, meu Pai, para se levantar, à beira do caminho, sem esperança, mas que nesta noite o teu Espírito Santo possa, Senhor, visitar, possa alcançar, meu Pai, o coração deste pai de família, desta mãe, deste empresário, desse servidor público, trabalhador liberal, desse profissional, deste estudante, universitário, acadêmico, deste advogado, deste médico, Senhor, deste policial, Senhor, enfim, que o Senhor pode, Senhor, ir ao encontro do coração desta pessoa, que está, Senhor, com esse grito sufocado no seu peito, clamando por socorro, que nesta hora o teu Espírito vá ao encontro desta pessoa, Senhor, e que ela possa, Senhor, tomar uma decisão de abraçar a cruz, de abraçar o Evangelho, de recebê-lo na sua vida, o restaurador de corações, restaurador das nossas almas, aquele que cura as nossas feridas e as nossas enfermidades. E o profeta Isaías disse que o Senhor na cruz levou sobre si todas as nossas enfermidades. E como ovelha muda, o Senhor não abriu a sua boca, Senhor, e nós cremos, Senhor, nesse sacrifício, pregamos a Tua palavra, pois, Senhor, experimentamos na nossa vida esta regeneração, Senhor, e todos aqueles que abraçaram um dia, Senhor, através dessa decisão, pela fé, tiveram, Senhor, a sua vida restaurada, a sua saúde espiritual restaurada, saíram do vale de sombra e de morte, e estão, Senhor, nas alturas, em uma região de esperança e de salvação. Pai, nós te louvamos nesta noite, alcance estas vidas, traga, Senhor, a alegria a esta casa, a este ambiente onde há um ambiente de tristeza, um ambiente de lágrima, um ambiente tenso, pesado, mas que o Senhor possa restaurar a comunhão desta casa, possa restaurar a comunhão desta família. Nós pedimos a intervenção do Senhor, em nome de Jesus, nesta casa, nesta família. Todo sofisma, todo traço de enfermidade, de separação, de cisão, está sendo desfeito pela decisão do teu filho e da tua filha de recebê-lo nesta noite. A cura, Senhor, a restauração para esta enfermidade. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma noite abençoada, uma noite feliz, um final de semana, o restante de semana na presença do Senhor, e guarde esta palavra no seu coração. Que o Senhor te abençoe e que, numa outra oportunidade, estejamos juntos para a glória do Senhor.